Que maravilha ter você aqui. Você provavelmente parou nesse post aqui porque nesse meu vídeo, porque você viu esse meu post no Instagram, interagiu comigo no meu perfil de alguma forma, ou alguém mandou isso para você entrar no grupo do Telegram e assistir essa aula. O que eu quero qual é o meu objetivo com essa sequência de vídeos? É ensinar o máximo de pessoas possível o malefício do Ketapu e trazer lá no final, lá no terceiro, quarto vídeo, ensinar como fazer diferente. Esse entra como o meu objetivo, beleza? Pensando nisso, talvez você nunca me viu no Instagram, talvez você não me conheça. Eu sou Fagner de Moraes de Oliveira, sou mestre em ciência animal, graduado tanto na minha graduação, o meu mestrado e a minha especialização pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Hoje leciono como professor de graduação e pós-graduação do Grupo Anima, especificamente no campus Unisociesc São Bento do Sul, onde sou médico veterinário responsável pela clínica e acompanho estagiários, tenho estagiários aqui na minha rotina de maneira contínua, todo semestre, de pelo menos 5 a 10 estagiários, para ensinar o máximo possível que eu sei, do pouco que eu sei, beleza? Então, um, uma coisa que a gente vê muito é essa questão: o animal sente dor? Se você perguntar isso, a maioria vai dizer que sim, sente dor. Não é claro que o animal sente dor. Mas como nós, humanos, ele sente a dor da mesma forma que nós. Se você falar que sim, beleza, você já entendeu bastante coisa. Mas se você falar que não, provavelmente você foi ensinado dessa forma, tá? Mas essa visão de que sentimos a dor de maneira diferente está relacionado a uma evolução da posição do ser humano. Por quê? Porque a gente considera que nós sofremos unicamente, né? Que a dor para nós é totalmente diferente. Só que está relacionado a proporções. Então, assim, a dor para mim, a máxima dor para mim não é a mesma coisa da máxima dor para outro ser humano. E também não vai ser a máxima dor para um cão, para um gato, para um cachorro, para um boi, para um porco. Então, assim, tem, vamos dizer, a intensidade máxima de dor para todos é muita dor. Então, não está relacionado ao quanto eu sinto, o quanto que a humanidade sente. O fato de a gente permitir que os animais sintam dor já é um ato desumano, porque a gente sabe que a dor é desagradável. Então, por isso, grande parte do dilema de quem usa Ketapum é não entender a fisiologia da dor e subestimar que a dor nos animais é menor que a nossa. Então, aqui já entra a primeira barreira, uma crença limitante que impede a pessoa de fazer outra técnica, de preocupar com a dor dos pacientes, porque ele está convencido que aquilo que ele faz é o necessário para que o animal sente muito pouca dor. Então, isso já entra como um ponto muito importante. Por isso que nesse primeiro vídeo eu vou explicar para você a fisiologia da dor. Eu preciso não te convencer, porque eu não estou aqui inventando uma história. Eu preciso que você entenda o mecanismo da dor. Entenda que isso acontece comigo, com cachorro, com gato, com porco, com cavalo, com boi, tá? Com os passarinhos, com as aves. Então, tudo isso acontece. E também com os répteis. Isso também acontece com os répteis. Beleza? Então, a fisiologia da dor vai começar aqui em cima da minha cabeça com o estímulo nocivo, aqui do outro lado. O estímulo nocivo. O estímulo que começa a desencadear o potencial de dor está relacionado a receptores químicos, térmicos e mecânicos. Esses receptores podem estimular feixes nervosos, neurônios, diversas espessuras. A espessura e o fato de ser mielinizado ou não faz com que essa dor caminhe mais rápido ou tenha mais intensidade, mais velocidade. Então, existem também tipos de neurônios que fazem a percepção da dor de maneira diferente. Tem neurônio, por exemplo, que é só tátil, só a percepção de toque. Tá? Então, isso também entra como condição. Essa fase em que o estímulo nocivo, a lesão, o trauma, a queimadura, estimula o receptor, é uma transdução. O sistema operacional do corpo vai pegar uma informação extracorpórea e traduzir ela para o sistema operacional intracorporal. E esse sistema operacional é o potencial elétrico e o sistema nervoso central. Então, essa percepção de um evento extracorpóreo, para traduzir ele num evento intracorpóreo, esse receptor vai fazer esse processo de transdução. O receptor vai pegar essa informação e traduzir ele com potencial elétrico. E toda a informação a partir daqui vai ser como um faísca elétrica, que vai passar por todo o sistema nervoso. Essa é a primeira fase da dor, a transdução, está escrito aqui em cima.
A próxima fase é a transmissão. Ele pegou essa informação e agora ele tem que passar essa informação adiante. Então, no primeiro neurônio, e gente, é um neurônio, vai pegar essa transição e vai levar para um segmento medular. A gente tem diversos segmentos medulares. Dependendo de onde está o receptor, o caminho vai passar por aqui, vai passar pela cauda, vai passar pela cauda, vai passar pelo rim, vai passar pela bexiga, pelo pênis, pelo percurso. Aí a gente tem que estudar as inervações. Como que aquele tecido inervado, por onde vai passar esse caminho, por onde vai passar esse neurônio, para a gente ter transmissão. Só que, entender que é um neurônio, a gente chama o primeiro neurônio. O primeiro neurônio vai chegar na região do segmento medular, na lâmina medular, em que ele é responsabilidade dele cobrir a sensibilidade daquele corpo, vai chegar no segmento medular. Ele vai chegar por vias dorsais do feixe nervoso e vai chegar nesse momento fazer a comunicação, a primeira sinapse, com o segundo neurônio. Essa comunicação da primeira sinapse dorsal com o neurônio que está dentro do canal medular, que vai virar ali o feixe nervoso, que vai virar um segmento da coluna, que vai da medula, que vai subir lá para as outras etapas. Essa região é uma região que a gente vai chamar de modulação. A modulação, o sistema fisiológico vai interpretar se aquela dor tem alto potencial de risco ou baixo potencial de risco. Isso vai acontecer nessa condição de sinapse. Aqui a gente vai ter diversos receptores. Receptores opioides, canabidioides, alfa-2. A gente vai ter vários receptores nessa região que vão estar responsáveis por pegar essa transmissão, interpretar ela, digerir ela de uma maneira melhor para passar essa informação para frente. Então, nessa região, ele pode modular a intensidade para cima ou modular a intensidade para baixo. Um exemplo de modulador na elétrica é aqueles interruptores de luz que você começa a gerar, a luz vai aumentando a intensidade da lâmpada até que chega no final, faz um clique e chega na intensidade máxima. Esse botãozinho que aumenta a intensidade da luz, ou diminui a intensidade da luz, que lá é um modulador. Tá? A partir do momento que ele vai interpretar essas informações, ele vai interpretar ali um microprocessador que a gente vai ter, com os glândulos nessa região, vai levar essa informação adiante. E aí ele vai fazer a projeção. Ele vai projetar para o encéfalo, lá para cima, para chegar à situação. A projeção vai acontecer desse primeiro segmento, dessa primeira sinapse, o segundo neurônio, até a região do tálamo, que é uma região límbica. Quando essa informação chega no tálamo, todo esse caminho a gente vai chamar de nocicepção. E a nocicepção vai gerar a resposta fisiológica da dor, que é a taquicardia, taquipneia, vasoconstrição, gerando com os dois a hipertensão, tá? A luta e fuga, né? Ativação do sistema simpático e parasimpático, né? Então ele vai gerar toda essa resposta fisiológica e é a partir do tálamo que a gente vai ter a situação. Então, antigamente, acreditava que quem sentia a dor era o coração. Que o caminho da dor passava pelo coração, depois ia para o cérebro, bem na antiguidade da medicina. Porque toda vez que sente dor, o coração acelera, tá bom? Mas não acontece, né? Vai acontecer por essa modulação, vai ascender, né, pelo canal medular, pelo tecido nervoso da medula, que é um tecido nervoso central, né? Então aqui a transmissão e a modulação é no sistema nervoso periférico. Na modulação ele vai se tornar o sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Vai gerar projeção para o tálamo, isso vai ter respostas fisiológicas ou não, dependendo da condição do paciente. E vai ter a percepção, que é quando a nocicepção se torna dor, que o paciente tenha consciência que aquela dor acontece. Então aqui que se finaliza a dor. Até o tálamo é nocicepção. Quando passa do tálamo para o córtex, se chama dor propriamente dita. Beleza? Com isso, tá? Eu vou explicar como que a ketamina e a xilazina trabalham nessa condição desse paciente. Então, a xilazina é um analgésico visceral. Ele vai gerar sedação e miorrelaxamento. Só que presta atenção, ele tem um potencial álgico de vísceras, não somático, não de pele, músculo, é, osso, cartilagem não é inervada, mas é estimulada, né? A questão do osso. A cápsula articular, essa sim é inervada, tá? Então, todas essas dores que a gente chama somática, a xilazina não trabalha, tá? Ela não age. A ketamina tem uma analgesia central, então ela trabalha com o encéfalo, diminui modulações espinhais, tá? Mas ela não trabalha
em percepção nociceptiva. Não vai trabalhar na transdução, nem na transmissão. Ele diminui um pouco a modulação, mas interfere na percepção, lá na projeção, tá? Então, os dois, a ketamina que é a famosa anestesia dissociativa, tá? O que que ele faz, essa dissociação? A dissociação, opa, spoiler, a dissociação é o efeito que a ketamina faz em separar o sistema límbico, sistema tálamos, do córtex. Só que acontece, ela não bloqueia essa resposta. Então, ele permite que a dor chegue até a projeção e na hora da percepção ele embaralha um pouco as informações. As informações não chegam completas ao córtex. Então, a analgesia ela é parcial. Ela trabalha muito mais impedindo a percepção da dor do que bloqueando a dor propriamente dita. Tá? Por isso que a gente fala que a ketamina não faz anestesia geral. O sistema límbico está ativado. Propofol, isoflurano já não. Impede o sistema límbico e o córtex, então faz uma anestesia geral. Desculpa. Ela promove essa anestesia geral. A ketamina não. Só que, se eu utilizasse só a ketamina, essa dissociação para o paciente, é o relatado em ser humano, ela vai gerar uma alucinação. Então, esse embaralhamento vai fazer a pessoa ver coisa, faz o animal excitar, querer fugir, sentir medo, porque ele está vendo coisas que não são reais. Então, para quebrar esse efeito excitatório, a gente usa uma xilazina ou uma midazolam em alta dose, tá? Mais comum é a xilazina, porque a xilazina vai trabalhar alfa-2, vai gerar numa sedação e vai suprimir o córtex para não ficar vendo coisa. Mas o tálamo não para de responder. Por isso que a nocecepção, quando a gente faz ketamina, o paciente sente dor, vai ter aumento de frequência cardíaca, tá? Qual que é o problema de tudo isso? Então, no momento, ele está com uma contenção química. Mas, depois que ele acordar, ele vai ter o efeito rebote. Toda a dor que foi estimulada no trans cirúrgico, ele vai chegar de uma vez ao córtex. E o paciente vai ter consciência de todo o sofrimento que aconteceu nos últimos 30, 40 minutos, em apenas um segundo. Então, imagine você sentir toda essa dor em questão de segundos. Você está bem, você começa a sonhar, começa a ter um pesadelo, e quando acorda é uma dor insuportável. É isso que os pacientes com ketamina e xilazina sentem. Se fosse bom, gente, era usada na pediatria, porque ele vai ter uma segurança anestésica, né? Ninguém morre na hora com a ketamina e xilazina. Mas ele vai gerar uma hipotensão tão grande, porque para eu fazer a xilazina diminuir os efeitos excitatórios da ketamina, eu tenho que usar a xilazina numa dose super alta. E a xilazina numa dose super alta, vai bagunçar a condição hemodinâmica, vai gerar uma hipotensão no meu paciente. E com isso, eu vou gerar mortes de néfrons que vão ser perceptíveis lá na fase adulta. Antes de chegar na fase cilíaca, o paciente pode manifestar, a maioria acaba manifestando sinais de doença renal crônica. Tá? O caso mais grave que eu entendi é o paciente com focinho de borracha, né, com 2, 3 anos, depois de uma hipotensão severa, numa castração, ele apresentou o focinho de borracha. Tá? Que isso, depois que apresenta o focinho de borracha, gente, é acompanhar a qualidade de vida e quando não tiver mais, é eutanásia. Então, por isso que eu associo, eu demonstro como a dissociação um exemplo do paralisia do sono. Esse quadro é um quadro muito famoso. Paralisia do sono, a medicina fala que todo mundo vai experimentar isso pelo menos uma vez na vida, em que você está dormindo, mas você não consegue se mexer e você está vendo tudo que está acontecendo no teu quarto. Imagine você paralisado, enxergando tudo que está acontecendo, mas não conseguindo se mexer. Isso vai gerando uma angústia, vai gerando delírio que a ketamina causa, mas isso não é químico, isso é fisiológico. E as pessoas relatam que tem um demônio preso em cima do tórax dela, impedindo ela de respirar, dando muita angústia, a pessoa começa a ver coisas dentro do quarto. Então, assim, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo já podem ter passado por isso, tá? E por isso que eu dou esse exemplo, porque ele impacta e demonstra realmente o que acontece nos pacientes que fazem anestesia com ketamina e xilazina apenas, ketamina e xilazina, tá? Como protocolo unianestésico, beleza? Então, com essa aula, eu tenho como objetivo ensinar você o que é a dor, como que a dor se manifesta,
Sim, todos sentimos a dor, tá? Não somos melhores ou piores do que os outros, e falar que a nossa dor é mais significativa do que os outros seres, não são, tá? E entender de fato todos os malefícios que o Ketapum causa, tá? Para não ficar uma big aula, uma aula super extensa, eu dividi o conteúdo em outras mais 3 aulas. Próxima aula, eu vou ensinar a vocês como você vai montar um protocolo partindo do princípio que você já usa Ketapum. Por quê? Porque eu falar para você mudar totalmente a forma que você trabalha vai gerar muito mais ansiedade, dificuldade, até mesmo você vai ter dificuldade de aprender, muita insegurança. Por isso eu vou ensinar um protocolo, uma forma de você fazer para justamente você aprender a evoluir. Então eu vou trilhar um caminho de evolução. Agora esse momento é o momento da consciência. Vou te conscientizar de que você precisa mudar a sua técnica. Agora, o próximo passo, eu vou te dar um ponto de partida, te ensinando como montar, como melhorar esse processo e fazendo um caminhar ali evolutivo. Tá? Qual que é o próximo passo? Beleza? Lá no grupo, depois que você assistir essa aula, quero que você deixe um comentário lá no grupo do Telegram. Professor, essa aula para mim foi assim, assim, assado. Professor, eu aprendi exatamente o contrário, assim, 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 assado. Beleza? Quero muito a tua opinião para depois, amanhã, eu lançar esse segundo vídeo para você, explicando todo esse protocolo bem certinho, bem explicadinho, para você já começar a aplicar esse conhecimento na tua rotina. Não vou deixar para depois. Você vai ver a aula de amanhã e vai mudar a forma que você trabalha. Beleza? Espero que tenham gostado. Comenta lá no grupo. Fique com Deus e boa rotina.